Muitas pessoas, elas têm compartilhado seus sonhos comigo, e o Senhor tem me levado a entender através de revelações que Ele tem me dado, através da oração. E eu tenho percebido que muitas pessoas, pedir perdão a você por causa da minha voz, me deu um soluço, mas eu preciso entregar esse conteúdo a você. E muitas pessoas, elas têm declarado que têm sonhado com, têm tido sonhos em que elas estão nuas, né? E como nós falamos, nós entendemos, né? Jó, capítulo de número 33, do 14 em diante, a Bíblia diz que sonhos é uma forma de Deus se revelar ao homem, revelar a sua vontade ao coração do homem. Por isso que nós não podemos ignorar os significados por trás dos sonhos. Então a minha pergunta é: você já sonhou que estava nu, sozinho? Você já sonhou que estava nu, acompanhado de outra pessoa? Nu dentro de algum lugar com muita gente? Pois é, esses sonhos, eles têm um significado. Não são sonhos como as pessoas pensam, né? Sonhar porque comeu demais, os sonhos de barriga cheia. Não. Esses sonhos, eles têm os seus significados e nós precisamos levar em consideração. E eu quero dar a você aqui alguns exemplos, né, dos simbolismos dos sonhos. Por exemplo, uma pessoa, ela me procurou, é um grande líder, muito conhecido, e ele sonhou dizendo: Pastor Elias, eu sonhei que eu estava nu e alguém vinha e me vestia, né? Qual o significado deste sonho? E aí nós vamos sempre, né? Se o Espírito de Deus, ele nos dá sabedoria para interpretar naquela hora, né? Nós falamos a interpretação dos sonhos, mas tem sonhos que nós vamos orar para discernir o que de fato esses sonhos representam. Então, deixa eu falar para você sobre alguns simbolismos, e na medida que eu for falando dos simbolismos, eu vou dando o contexto dos sonhos e uma aplicação bíblica para você entender, tá bom? Então a pergunta é: você já sonhou que estava nu? Você já sonhou que em algum lugar você sonhou que estava despido? Bom, antes de nós entrarmos propriamente nos simbolismos dos sonhos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, tá bom? Você estará nos ajudando a crescer aqui no YouTube. Se você já se inscreveu, mas você ainda não acionou o sininho, aproveite para fazer isso agora, porque todas as vezes o Pastor Elias sempre está ao vivo, sempre está gravando um vídeo. Todo o material que o Pastor Elias colocar aqui no YouTube, você vai ser o primeiro a saber deste material. Então, clique em inscrever-se, clique no sininho para você ser acionado e clique em salvar. E aí você receberá todo o material aqui do YouTube gratuito, tá bom? Bom, quando nós falamos, né, sobre sonhos, nós falamos sobre o meio que Deus tem para instruir o homem. Jó, capítulo de número 33. E a primeira colocação que eu quero fazer aqui sobre o simbolismo, né, os significados proféticos de sonhar com sua nudez. Primeiro, isso pode representar um sentimento de vulnerabilidade e exposição, né? Se expor. O maior medo aqui é ser exposto e as pessoas descobrirem exatamente quem você é. Tem coisas que nós somos e que só nós sabemos de Deus, né? E que às vezes nós somos tantas coisas que por vergonha, né, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos abandonar essas coisas que por vergonha se ocultam, são pecados ou qualquer tipo de prática, comportamento que nós temos e que é vergonhoso e que nós temos medo de expor. E quando nós sonhamos que estamos nu, isso pode representar exatamente essa vulnerabilidade, esse medo de ser exposto. Por exemplo, quando nós olhamos para Gênesis capítulo de número 3, nós vamos ver Deus chamando Adão, né? Eles haviam acabado de pecar e a Bíblia diz que o Adão ele responde a Deus e ele diz: Deus, eu vi que nós vimos que estávamos nus e nós nos escondemos. Então agora algo acontece com Adão. Ele tem um choque de realidade e esse choque de realidade se dá pela sua nudez, né? A pergunta de Deus é: mas quem foi que disse para você que vocês estavam nus?
né? Ele não sabia sobre essa coisa de nudez, mas quando o pecado entra, e aí o pecado é uma coisa ruim na vida da pessoa, né? E quando isso acontece, então nós descobrimos essa vulnerabilidade, tá? Esse medo de ser exposto, tá bom? Então, o primeiro significado aqui é exatamente essa vulnerabilidade. Quando você sonha que você está nu, você está mostrando que você é vulnerável e você está com medo de ser exposto, tá bom? E claro, né, esse medo ele só pode vir por causa de julgamento, né? Existem situações nas nossas vidas que, se as pessoas souberem, elas começam a nos julgar, tá? Então, quando nós sonhamos nus, e na maioria desses sonhos nós estamos na presença de pessoas, tá bom? O nosso medo é o julgamento que podemos ter das pessoas. Então nós ficamos vulneráveis e, mais do que isso, ficamos com medo de ser expostos, né? De exporem a nossa vergonha. Segundo, quando você sonha nu sozinho, está relacionado a um processo que nós chamamos de autoconsciência, autoconhecimento. Você e só você, aliás, você e Deus sabe quem é você. Mas diante desse processo em que nós sonhamos que estamos nu e no contexto do sonho nós estamos sozinhos, nós precisamos então fazer avaliações nas nossas vidas de comportamento, de qualquer coisa que tenha na nossa vida que não seja coisas boas, né? De qualquer situação que possa ter em nós, que possa gerar vergonha para nós mesmos e também escândalo para os outros. Então, quando nós sonhamos sozinhos, né? Nós nos vemos nus, sozinhos, isso quer dizer exatamente a autoconsciência, o autoconhecimento, é o que você sabe sobre você, tá bom? E que isso que você sabe sobre você pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, sonhar que você está sozinho trata-se de um processo de autoconsciência. Você sabe quem você é, e aí é aquilo, né? Você sabe que você está despido, tanto para coisas boas como para coisas ruins. Tá bom? A Bíblia diz que não há nada debaixo do céu que esteja oculto que não vai ser revelado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas vidas, tá? E aqui, nesse ponto número 2, você sonhar que você está sozinho, trata-se também, que nem eu falei, pode se tratar de algo negativo ou algo positivo. Quando Davi ele vem dançando diante da Arca do Senhor, a Bíblia diz que ele vem dançando de um jeito que mostra a sua nudez. Não é que Davi está sem roupa, mas a forma como ele se expõe diante da presença de Deus mostra a sua nudez. E quem foi que viu? Mical, a sua esposa. E quando ele chega em casa, ele é repreendido por ela. Mas Davi, ele estava dançando diante da presença do Senhor. Então, por vezes, quando você sonha que você está nu, sozinho, e você sabe sobre coisas positivas que tem em você, quando você sonhar e o Espírito de Deus ministrar o seu coração e você ver coisas boas sobre você, não tenha medo de ser julgado por isso, tá bom? Não tenha medo de ser julgado por isso. E mais do que isso, a Bíblia diz que Mical ficou estéril desde aquele dia. Então não tenha medo de ser julgado por essas coisas que você carrega, que são positivas. E mais do que isso, qualquer pessoa que tentar julgar você, elas serão retalhadas no mesmo momento, tá bom? Então nós falamos aqui sobre sonhar que está nu, e aí o primeiro ponto, né, diante das pessoas, diante de Deus. Segundo, sonhar que está nu sozinho, tá? E nesse processo desse sonho que você está nu e você está sozinho, pode ser negativo, pode ser positivo. Se for negativo, faça correções de coisas que tem na sua vida, que só você e Deus sabe. Mas se for positivo, não tenha medo de ser julgado por essas coisas, tá bom? E por último, o último ponto, tá? E antes que eu fale aqui do último ponto, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da nossa comunidade Logos. Você que quer aprender a palavra de Deus conosco, você que quer estudar a palavra de Deus conosco, você vai fazer a assinatura dessa plataforma e você vai acessar a muitos cursos que estão lá, que nós gravamos, tá bom? E que certamente irá edificar a sua vida. Bom, terceiro ponto aqui pra gente terminar, quando você sonha que está nu e você está diante de pessoas e vem alguém e cobre a sua nudez. Vem alguém e cobre a sua nudez. Bom, o que isso simboliza, pastor Elias? Isso simboliza o seguinte: primeiro, a tua nudez foi exposta.
Ou seja, algo ruim aconteceu e de alguma forma isso envergonhou você. E aí eu diria para você, se isso aconteceu, se algo ruim sobre você foi exposto, foi revelado, foi manifesto, né, e você foi julgado por isso, você precisa aprender, tá bom, a lidar com essa situação. Se você está errado, a Bíblia diz em Lamentações 3, dê a face ao que fere, farte-se de afronta e Deus não desprezará para sempre. Então se você, né, presta atenção, você sonhou que estava na frente de muitas pessoas e veio alguém e cobriu a sua vergonha. Pode ser que isso já tenha acontecido, ou pode ser que pode acontecer, mas a forma como você vai lidar com isso diz se alguém vai vir e vai vestir você, tá bom? Foi exposto a alguma área da sua vida e gerou vergonha, dê a face ao que fere, farte-se de afronta, porque Deus não desprezará para sempre. Deus vai levantar alguém que vai ajudar você a restaurar a sua honra, tá bom? Então, esse terceiro ponto eu declaro sobre você, que por mais que você tenha passado por essa situação, Deus vai restaurar a tua honra, amém? Você não vai terminar na vergonha, fique tranquilo, tá? Então nós falamos sobre 3 pontos importantes sobre sonhar que está nu, né? O primeiro ponto é o medo, né? A vulnerabilidade de ser exposto, tá? Então falamos aqui do Adão e da Eva, que quando eles pecaram, eles viram que estavam nu e se esconderam. O segundo ponto foi sonhar que está nu sozinho, pontos positivos, pontos negativos. Se houver pontos positivos, não tenha medo de ser acusado por essas coisas. Se for negativo, você precisa fazer ajustes, tá bom? Para que isso não seja exposto. Peça perdão para Deus e se arrependa. Terceiro ponto, sonhar que estava nu na presença de pessoas e vir alguém e vestir você. Isso quer dizer, Deus restaura a sua honra. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Paz.